Tá, então vamos falar um pouquinho sobre experiência de quase morte. Tá? Então, acho que para começar a falar desse tema, a primeira coisa é definir o que é uma experiência de quase morte. Aí eu fui dando uma pesquisada em vários autores, e não existe uma definição comum a todos os autores que pesquisam esse tema. Tá? E eles tendem a fazer uma definição e muito baseada naquilo que as pessoas relatam, né? Aquelas pessoas que são os experienciadores da experiência de quase morte. Então, eu pedi para a inteligência artificial fazer uma definição sucinta do que seria esse fenômeno, e ela fez essa definição aqui, um fenômeno subjetivo. E quando ela fala subjetivo, ela traz aquilo que é do ponto de vista de quem está experienciando, é do ponto de vista do sujeito que sofre a experiência. Tá? Então, pode ser que duas experiências de quase morte não sejam iguais, porque elas vão depender muito de todo o contexto daquela pessoa que está passando pelo processo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que destacar. Outra coisa é, na sequência, né, vivenciado em situações de morte iminente, como paradas cardíacas, e aí a gente vai falar ao longo da live, vocês vão ver que, apesar desse ser o contexto mais comumente estudado, ele está longe de ser o único contexto. Tá? Se fala bastante nas paradas cardíacas, porque tem sido a situação em que os médicos conseguem se debruçar sobre o fenômeno acontecendo e, a partir daí, estabelecer um estudo prospectivo, né? Identificar daquelas pessoas que estão passando por essa experiência de parada cardíaca, ver se isso acontece como algo de repetição ou não. Mas a gente vai falar disso ao longo da live. E caracterizado por sensações intensas, como saída do corpo, visualização de uma luz brilhante, paz profunda, revisão de vida ou encontros espirituais. E, de novo, a própria inteligência artificial, ela coloca na definição que ela criou conceitos, né, que são relatos em comum com boa parte dos experienciadores, né, que são coisas que realmente as pessoas tendem a relatar. Aí ela diz que é comum entre 10% e 20% dos casos. Quais casos? Casos de morte iminente. Tá? Mas essa estatística ela é extremamente frágil e muito variável também de acordo com o pesquisador. E a gente também vai abordar isso. Tá? Mas um fato que ela traz aqui que transcende culturas. Inclusive, eu vou mostrar para vocês o que existe de pesquisa científica, eu vou dar uma visão geral. A gente encontra algumas experiências de relatos de pesquisadores da China, que é uma cultura totalmente diferente, e especialmente no que diz respeito a falar da morte, encarar a morte e lidar com a morte no dia a dia, porque isso é muito diferente entre a nossa cultura ocidental e oriental, que tem um aspecto todo relevante quando a gente vai estudar um assunto como esse, tá? Então, transcende culturas e pode transformar valores pessoais, e esse é um ponto extremamente relevante. A ciência associa a EQM a processos neurofisiológicos, como hipóxia, mas interpretações variam entre biológicas e espirituais. Eu achei interessante a inteligência artificial trazer esse contraponto, porque aqui que realmente reside a grande diatribe, né, que hoje a ciência, e eu boto a ciência convencional, que é aquela dentro da caixinha, tentando encarar esse fenômeno, né, porque aqui realmente é que é aquela coisa, as evidências são muitas, mas existe necessidade da quebra do paradigma. Eu passo para a Dini. Por que falar de EQM, então? Exatamente. Quando a gente, como a Anne falou, nós pescamos esse assunto, a gente pensou, e ele vai diretamente a muitas questões que quando a gente vai lá não é o processo do despertar, né? Ou então quem já foi para essa parte, já andou por essa parte espírita, é um assunto que sempre causou uma curiosidade muito grande, porque fala de um desconhecido e fala desse medo do desviver, né? O medo da morte em si, como a gente está falando de um tema aqui, vamos puxar a palavra, né, ao pé da letra, né? O medo da morte, então, isso gera uma tensão muito grande e com uma abrangência de público muito maior. Então, falar sobre essas experiências de quase morte hoje é muito mais do que um exercício de curiosidade científica, né? Para nós que estamos aqui e que nos auto-intitulamos despertos, a gente vai botar despertos, semi-despertos, ninguém está completamente, né? É um chamado da própria consciência. E a humanidade se encontra, a gente está nesse momento, isso como um todo,
de uma transição profunda, onde esse medo da morte, em sentido mais amplo, o medo da dissolução, essa questão da noção da finitude, ainda condiciona grande parte das nossas escolhas, reações e as próprias doenças. E a gente engloba físicas e emocionais, físico-emocionais, botando num pacote. Porque, por mais, gente, que nós estejamos despertos, vamos falar, uma coisa que nos causa uma sensação de desconhecimento do e aí, o que vem depois, e tem uma ampla gama de pessoas, mesmo estando despertas, que não tem esse contato tão intenso com a reativação, e eu não vou falar nem ativação, mas a reativação dos nossos sentidos extrasensoriais, ainda é um quarto escuro, um lugar onde a gente está tateando. Então, as EQMs, elas abrem uma janela concreta, investigável, para algo que hoje os terapeutas, nós aqui, né, já sabemos intuitivamente com relação sobre a consciência, que a consciência ela não se extingue, ela só se transforma. Então, quando a gente vai estudar inúmeros casos, quando a gente vai ler sobre esses casos, sobre esses relatos de pessoas que estiveram clinicamente numa situação de EQM e relatam essas percepções lúcidas, coerentes, né? Muitas vezes transformadoras das próprias vidas, a gente está diante de uma chave, e é isso que nós fazemos aqui, gerar as chavezinhas, né, de um paradigma que a gente precisa chegar ali e quebrar mais essa para abrir as portas para desfazer esse medo que a gente tem da morte, do desconhecido. E é nesse ponto, é nesse direcionamento que a gente vai, que a gente engloba esse assunto hoje, com essa percepção, essa mudança de percepção, essa mudança de parâmetros sobre esse fim. Então, a gente vai mudar a palavrinha do fim para continuidade até o final da live, mostrando vários aspectos para vocês, não só científicos, mas principalmente espirituais, a gente pode dizer que energéticos, sobre essa continuidade. Bora lá? E continuando aqui, antes de trocar o slide, a gente até comentou no sábado, né? A gente está tentando reparar o estrago que René Descartes fez naquilo que a gente chama de ciência hoje. Porque essa coisa dessa dicotomia entre corpo e espírito, alma, energia, consciência, seja o que for, vem lá de trás, né? E aí a ciência se encarregou do físico e cada vez mais na nossa realidade ocidental ficou dicotomizado, separado. E aí aquilo que, para qualquer pessoa com uma matriz religiosa, espiritualista, especialmente as espiritualistas, que acreditam na reencarnação, ou que acreditam no intercâmbio com desencarnados, isso não tem nada demais, né? Falar de EQM nesse contexto espírita e espiritualista é uma coisa muito natural, né? É um processo, né, fisiológico, né, facilmente compreendido, já que a noção de que a consciência, ou o espírito, como se queira chamar, transcende a matéria e se liberta dela e tem capacidade de sair e voltar, que é o que se faz no sono, como a Kátia Funk está dizendo ali, né, damos uma morridinha todas as vezes que dormimos, isso é muito natural. Agora, para uma ciência que foi moldada dentro do paradigma materialista, e só o que acontece dentro da matéria é o que precisa ser explicado, e que principalmente que atrela a existência da consciência, que eles nem chamam sequer de consciência, mas vão chamar de mente, ao cérebro, e colocam o cérebro como o receptáculo físico, a caixinha, o local onde a vida se insere, a consciência, aquilo que nos faz sermos nós mesmos dentro desse órgão. Aí as coisas ficam loucas, porque o que acontece? As pessoas que sofrem essa experiência começam a trazer memórias de um momento em que o cérebro estava desligado, ou seja, como que ele poderia estar fazendo memória se ele não estava lá, né? Consciências de coisas que estavam se passando e principalmente intercâmbios, né? Relatos de coisas que viram num outro plano, numa outra dimensão, coisas que sequer às vezes é difícil de explicar. E aí isso precisa do paradigma da consciência. E consciência, a definição da consciência e a compreensão da consciência é justamente o que, especialmente a medicina, tem uma dificuldade absurda de conceituar.
Porque para achar isso uma coisa facilmente explicável do ponto de vista da consciência, eu preciso olhar para a consciência e entender que a consciência é não local, extradimensional e que transcende atemporal, tudo, né? E aí, gente, aí são muitos paradigmas acumulados para que sejam quebrados. Mas, de qualquer forma, eu acho muito interessante que a gente tenha, já nos últimos 20, 30 anos, vários pesquisadores da área médica trazendo isso à baila e, inclusive, fazendo essa transição e essa interpenetração com esses temas que ficaram sempre designados para a religião. E muitos trazendo também a filosofia oriental como uma forma de fazer, de tentar entender por que do outro lado do mundo, por que essa visão é tão diferente e isso é tão mais natural. Tá? Então, aí a gente colocou assim, é um fenômeno moderno, porque quando a gente fala de EQ, me parece que é uma coisa assim que só acontece agora, né? Uhum. Mas quando a gente vai se debruçar sobre a literatura, né, aquelas já bem consolidadas, a gente vai encontrar relatos de coisas que se assemelham a experiências fora do corpo ou experiências de quase morte, né, já em Platão. Então, quando a gente considera a filosofia platônica, né, para Platão, a imortalidade da alma e a persistência da vida após a morte física é um conceito claramente estabelecido, não há dúvida sobre isso. Simplesmente não há dúvida. Então, até como uma forma de exemplificar esse conceito, ele traz uma história lá no livro República. Então, para Platão, a alma é imortal, preexiste ao corpo, conhece verdades eternas antes do nascimento, e sendo imaterial, ela não pode ser destruída como a matéria é. Né? E é de Platão também que vem esse conceito do julgamento. Então, tudo que se faz na vida vai existir um julgamento logo, imediatamente após o falecimento. Então, a pessoa que teve boas atitudes, fez bons atos durante a vida, vai ganhar uma recompensa, vai viver num lugar paradisíaco, né, de bem-aventurança. Ou então, se não teve um bom desempenho, digamos assim, na vida, ela vai sofrer uma punição e aí ela vai para o Tártaro. Lembra que a gente falou já do Tártaro lá naquela live que a gente comentou sobre a Tartária. Para Platão, a pergunta mais importante de toda a filosofia, toda a escola filosófica dele é justamente o que acontece quando nós morremos, tá? ou após a morte. E aí, para ilustrar isso, ele traz lá no capítulo 10 ou 9 da República, se não me engano, capítulo 10, eu acho, o mito de e ele apresenta como um guerreiro panfilho. E aí eu fui perguntar assim, o que é panfilho? Né? O que exatamente significa ser panfilho? E a resposta é que a Panfilha, como local, costumava ser designada como uma região na Turquia que fazia ali bem a transição entre a Europa e a Ásia, né? Ou como um local um ponto de encontro. Então, quando se fala do termo Panfilha, tem um bug na tua câmera, parece um ser de luz só, brilhando de... Sério? Que bizarro isso! Deu um borrão branco, assim. Vamos continuar na Panfilha aqui. Então, muitos autores, inclusive, que analisam a narrativa do Platão, dizem que ele pode ter usado esse termo panfilho para designar o indivíduo comum, um guerreiro comum, ou seja, uma história que é comum a todos os homens, independente de qual cultura, de qual local que ele venha, de qual a tribo que ele se afilia. Tá? Por isso, o panfilho. A gente poderia traduzir panfilho como de todas as tribos. Tá? Então, o panfilho, o ele é morto em batalha e seu corpo permanece inanimado por 12 dias. Aí, quando ele é colocado na pira crematória, ele volta à vida, ele revive. E nesse momento em que ele revive, ele vai contar a jornada da alma após a morte. Então, ele vai dar um detalhe, né, um relato detalhado desse julgamento das ações que ele teve em vida, né? Vai falar desse sistema de recompensas e punições, conforme apresentado pelo próprio Platão, vai escolher uma nova vida. Então ele diz que uma vez concluída aquela vida, ele tem a opção, as almas têm a opção de desenhar um novo destino, uma nova fase, uma nova encarnação. Tá? E isso é muito interessante. Ele relata que antes de encarnar, antes de voltar a essa nova vida, as almas precisam beber da água do rio do esquecimento. É dessa forma que é apresentado.
E esse rio do esquecimento, esse esquecimento para a nova vida é como começar do zero. E ele, o Er, ele é possibilitado que ele retorne como mensageiro para a humanidade do que acontece do outro lado. Tá? É interessante porque, mesmo nesse relato de Platão, lá, muitos anos antes de Cristo, ele já relata a sensação de paz, a visualização dessas luzes brilhantes e também uma visão panorâmica da existência que mais modernamente vai ficar relatada como a revisão de vida, né? A revisão daquilo que aconteceu. Então, esse fenômeno, essa descrição do Platão, ela é muito semelhante aos relatos realmente modernos das EQMs. Tá? Além do que existe em Platão, existem alguns outros relatos aqui não tão específicos relacionados à EQM, como a viagem de Ba. Ba é uma parte da alma, conforme a descrição no livro egípcio dos mortos. Tá? Então, depois que a pessoa morre, né, o corpo, né, o morto, na forma de Ba, viaja, e eu boto aqui a figurinha do Ba, ele é representado como uma ave com a cabeça do falecido. Eles vão viajar ao submundo, onde vão ser julgados, né, onde os falecidos vão ser julgados por Osíris, aquela coisa de pesar o coração contra a pena de Maat, e vão enfrentar vários testes desse outro lado. Mas também estão presentes aqui os elementos de visão de luz e revisão dos atos, aqui como uma consequência do fato do término da vida. Então não tem um relato subjetivo de alguém que foi e voltou, mas isso seria aquilo que se espera de todas as almas que partem. Tá? A mesma forma, na epopeia de Gilgamesh também tem essa viagem ao submundo, ainda também que sem esse foco do retorno e outras sensações subjetivas, mas também contando esse caminho da alma, uma vez o corpo físico tenha perecido. Além desses, a gente vai ter relatos romanos também de quase morte, de pessoas que voltaram contando, trazendo essa mesma coisa que passaram pelo julgamento, tiveram encontros com falecidos, e lembrando que para os romanos eles tinham os deuses familiares, né, os ancestrais da família eram os Ares, né, os deuses mais próximos, digamos assim. Então, esses relatos, eles estão presentes, acompanhando a humanidade, né? Então, em tese, eles não são um fenômeno moderno. Às vezes a gente poderia dizer que mais modernamente eles começam a ser pesquisados nos anos de 1800, na segunda metade do século XIX, a partir de 1800 e pouco, 1840, 1950. Aí a gente tem como um dos pesquisadores o Henry Sidgwick. Tá? Ele foi um dos fundadores da Society for Psychical Research, SPR, que é uma sociedade que existe até hoje, tá? Que associada à pesquisa de parapsicologia, de fenômenos parapsicológicos, de fenômenos anômalos, tá? Então, por mais que seja de pesquisa psíquica, ela é muito mais relacionada à parapsicose do que ao estudo da psicologia conforme se conhece na forma mais convencional, tá?